2 Coríntios, capítulo de número 9. Estou vendo bastante Bíblia aí na mão, hein? Eu não posso perder essa oportunidade. Quem trouxe Bíblia? Eita glória! Aleluia! Fiquei animado agora, hein? Que bênção! Estamos virando crente, hein? Aleluia! Estamos virando crente. Ora, quanto à assistência que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, pois bem sei a vossa prontidão, para a qual me orgulho de vós para com os macedônios, dizendo-lhes que Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Contudo, enviei estes irmãos para que a nossa glória a vosso respeito não seja vã nesta parte, mas para que, como já disse, possais estar prontos. Pois se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, nós nos envergonharemos, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, julguei necessário exortar a estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem antecipadamente a vossa contribuição, já antes anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se dê, graças a Deus. A ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus, visto que esta ministração prova que sois obedientes e segues o evangelho de Cristo. Eles louvarão a Deus e também louvarão a Deus pela liberdade das vossas contribuições para com eles e para com todos. E orarão com grande afeto por vós, por causa da excelente graça que Deus vos deu. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Soberano e eterno Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tua graça, por tua misericórdia. Que o Senhor possa ministrar no nosso coração e que possamos ser tocados pela tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. O tema da mensagem desta noite é: tendo muito no pouco que temos. Tendo muito no pouco que temos. Eu quero que você entenda o tema desta mensagem antes de eu iniciar. Tendo muito no pouco que temos. Parece algo fora de contexto. Ter muito no pouco. Normalmente
pensamos que ter muito é ter em abundância. Mas o tema da mensagem é tendo muito no pouco que temos. O texto que nós acabamos de ler fala sobre o incentivo para a coleta. O incentivo para que aqueles que sabem muito bem a sua obrigação de que precisam entregar sempre o melhor a Deus, compreende que tudo aquilo que é semeado, eles vão colher. Não há como mudar isso. Tudo aquilo que fizer, tudo aquilo que entregar a Deus, será como uma colheita lá na frente. Agora, falando a respeito de colheita, falando a respeito de entregar, falando a respeito de que eu preciso saber a minha obrigação dentro daquilo que Deus está propondo para a minha vida, eu quero falar a respeito da generosidade, porque é o que o texto está dizendo, de que precisamos ser generosos em tudo o que fazemos. Precisamos ter a bondade do nosso coração e a liberalidade para que então possamos experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. A generosidade deve fazer parte da vida de um cristão. Isso vai provar a ele mesmo a gratidão de seu coração por tudo o que Deus tem entregue para ele e o que ele tem experimentado em Deus. Um coração egoísta ou um coração egocêntrico nunca irá alcançar a bondade de Deus em sua vida. Então eu preciso avaliar o meu coração como ele está. Porque quando se fala a respeito de generosidade, você precisa saber que na vida cristã eu tenho que ter esse coração generoso, eu tenho que ter esse coração bondoso, eu tenho que ter esse coração que entrega. Não é aquele coração que quer somente receber, não é aquele coração que quer somente que as pessoas façam por ele, mas precisa ter esse coração generoso, esse coração de dar, de entrega, esse coração de servir, esse coração de ser útil na obra de Deus. Paulo elogia a atitude dos macedônios quanto à generosidade de seus corações, sempre prontos para atender o reino de Deus. E o zelo em atender de pronto o reino de Deus estimula também outros a seguirem o mesmo exemplo, porque isso acaba contagiando outras pessoas. Quando eu tenho um coração bondoso, quando eu tenho um coração generoso, quando eu tenho um coração aberto para abraçar as pessoas, para se envolver com as pessoas, para me relacionar com as pessoas e para saber qual é o coração de Deus para mim, então facilmente eu começo a contagiar outras pessoas para que elas possam me acompanhar, para que elas possam fazer o mesmo. Então eu vou conversando com aqueles que estão próximos de mim, eu vou alinhando aqueles que estão próximos de mim para aprender. E eu começo então a dizer por que o meu coração passou a ser dessa maneira. Eu começo a mostrar qual é o caminho, de que maneira preciso fazer o mesmo para que outros também façam. Agora, diferente de muitos que muitas vezes fecham o seu coração sem compreender a bondade de Deus em sua vida, e aí, por causa disso, andam contaminando outros a seguirem suas convicções egoístas e egocêntricas. São pessoas fora do foco da bondade de Deus. São pessoas que não conseguem experimentar a bondade de Deus nas suas vidas. São pessoas que pensam em si mesmos. São pessoas que se preocupam somente consigo. São pessoas que se preocupam em satisfazer as suas necessidades e não tem importância nenhuma o que está acontecendo no reino de Deus. São pessoas egoístas e isso faz com que essas pessoas fechem os corações. E deixa eu te dar um alerta. Fuja desse tipo de pessoas. Fuja desse tipo de pessoas egoístas, desse tipo de pessoas que pensam em si mesmo, desse tipo de pessoas que não concordam com o reino de Deus, desse tipo de pessoas que não concordam com a palavra de Deus. Muitas vezes está na igreja, está no corpo de Cristo, mas não cumpre aquilo que a palavra de Deus está dizendo e ainda contamina outros que estão perto de si. Então, muito cuidado com essas pessoas. Comece a procurar pessoas que têm um coração generoso,
pessoas que têm um coração bondoso, pessoas que possam te ensinar como se aproximar de Deus, a conhecer o coração de Deus melhor, e não perto dessas pessoas que têm um coração fechado, que têm um coração egoísta, coração egocêntrico, coração que pensa somente em si, porque estão fora, estão longe da bondade de Deus. A igreja da Macedônia era diferente. Apesar de não ter muitas posses, nem muitos recursos, fazia questão de participar com o que tinha para o reino. E aí, às vezes, a gente pensa, poxa, eu não tenho nada. De que maneira que eu vou ajudar o reino? Não importa a maneira como você vai ajudar o reino. O importante é que você está no reino e que você está sendo útil no reino. Porque quando você aprende a ser útil no reino, você está dentro da bondade de Deus. Quando você aprende a ser útil no reino, você está embaixo da mão de Deus, onde Deus está abençoando a sua vida. Agora, você não pode estar no reino de Deus e fora da bondade de Deus, porque você vai viver a sua vida e nunca vai conseguir experimentar aquilo que Deus quer para você. No capítulo anterior, Paulo afirma que essa igreja, ela rogava para participar com seus recursos, mesmo sendo pouco. Às vezes a gente fica questionando a Deus porque não temos muito para oferecer, mas Deus não quer muito. Deus quer a nossa generosidade, Deus quer a nossa bondade, Deus quer o nosso coração aberto. Deus não está colocando ninguém na parede dizendo você vai ter que oferecer aquilo que você não tem. Deus nunca fará isso. Mas às vezes a gente está tão preso naquele pouco que a gente tem, que a gente não quer se desprender. A gente está tão preso naquilo que está suficiente para nós, que a gente não quer se desprender daquilo. A gente não quer ser um canal de Deus, a gente não quer ter a bondade do coração de Deus em nós. A gente simplesmente só quer pensar em suprir a nossa própria vontade, mas não estamos preocupados com o reino. Oh, meu amado, em Atos, quando a igreja explodiu com um tamanho crescimento, experimentando a graça de Deus, eles entenderam que todos os acontecimentos que estavam experimentando vinham de Deus. E então começaram a vender as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, porque perceberam que havia uma manifestação do poder de Deus nas suas vidas. E então, quando nós olhamos hoje para a vida da igreja, nós vimos Deus manifestando o seu poder, nós vimos Deus transformando família, nós vimos Deus libertando, nós vimos Deus movendo a sua mão sobre a vida da igreja, mas muitas vezes no meio de tudo isso, nós ainda fechamos o coração. Muitas vezes nós ignoramos o reino de Deus, não queremos ser o instrumento de Deus para que Deus possa abençoar outras pessoas através de nós. Não queremos ser instrumento para que Deus possa abençoar o reino através da nossa vida. E aí a gente fica orando e pedindo para que Deus possa multiplicar a nossa fazenda. Mas para que nós queremos multiplicar a nossa fazenda? Qual é a razão, qual é o motivo que você quer prosperar em Deus? Você precisa dar um motivo cabível para que Deus prospere você. Porque Deus não vai prosperar, Deus não vai abundar na sua vida se você não tiver o propósito no teu coração, se você não souber o que você vai fazer com isso. Porque Deus não vai prosperar alguém para viver com a sua vida egocêntrica. Deus não vai prosperar alguém para viver com o seu coração fechado. Não tem coragem nem sequer de trazer 1 quilo de alimento para a cesta básica. Não tem coragem nem sequer de abençoar a obra. Não tem coragem, o seu coração está fechado. Mas mesmo assim, tem a esperança de que Deus possa abrir as portas. Na maioria das vezes temos recursos para atender os nossos caprichos, as nossas vaidades, os nossos interesses, mas não conseguimos mostrar a Deus o quanto somos gratos por sua bondade. Não temos. A impressão que temos é que Deus não precisa ser louvado. A impressão que temos é que Ele aceita tudo o que fazemos e está tudo bem para Ele. Está tudo bem da maneira como vivemos. Está tudo bem o meu egocentrismo, está tudo bem eu pensar em mim mesmo, está tudo bem. Não há problema nenhum.
Às vezes pensamos dessa maneira. Mas quando olhamos o texto de Gênesis capítulo 4, nós entendemos que não é assim. Deus se importa em ser louvado. Se ele não se importasse em ser louvado, ele não teria criado a sua igreja para o seu louvor. Porque única e exclusivamente nós fomos criados para o seu louvor. Então, se hoje nós estamos aqui como igreja, é com um propósito, para louvar a Deus. E isso tem a ver com um coração generoso, tem a ver com um coração bondoso e que se preocupa em agradar a Deus. Porque louvar a Deus não é você simplesmente cantar um louvor, não. Louvar a Deus é um estilo de vida que você vive para o reino. É um estilo de vida que você glorifica a Deus. É um estilo de vida onde as pessoas vão ver Deus na sua vida. Isso é louvar a Deus. E aí muitas vezes nós não estamos preocupados com isso. Não estamos preocupados naquilo que Deus pensa ao nosso respeito. Nós estamos preocupados com o que fulano vai pensar. Nós estamos preocupados com o que cicrano vai pensar. Nós estamos preocupados com o que fulano vai achar. Mas a gente nunca se preocupa naquilo que Deus vai pensar. Agora, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Essa é uma história que todo mundo conhece. Por que Deus não aceitou a história de Caim? Porque, na verdade, tanto Caim como Abel foi ensinado. E eles sabiam muito bem como entregar sua oferta. Eles não eram leigos nisso, eles sabiam muito bem porque foram ensinados tanto um como o outro. Agora, tanto Caim como Abel entregaram uma oferta a Deus. Tanto Caim como Abel tiveram o mesmo propósito de entregar uma oferta a Deus. Mas havia uma diferença no coração de Caim. Caim mantinha uma atitude arrogante ao ofertar ao Senhor. Talvez você estudando a história, você vai compreender isso. Em Gênesis 4, versículo 4 e versículo 5, o texto diz: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Isso, meu irmão, é algo de nos perguntar por que Deus aceita a oferta de um e de outro não aceita. Será que a oferta de um é melhor do que a oferta do outro? Não, claro que não, porque os dois entregaram a oferta. Agora, o que o texto diz é que Deus, ele aceitou, ele recebeu a oferta de Abel e também atentou para Abel. Agora, para Caim, ele não atentou para Caim e nem atentou para a sua oferta. Imagine, tanto Caim como Abel, ele foi instruído com seus pais a oferecer sacrifícios com o objetivo de adoração ao Senhor e de a expiação pelas suas culpas. Agora, o sacrifício oferecido por Caim foi o fruto da terra, mas Abel trouxe o fruto dos primogênitos das suas ovelhas, ou seja, um ofereceu uma oferta de sangue, o outro ofereceu uma oferta de cereal. Agora, devido a esse fato, alguns estudiosos afirmam que o pecado de Caim foi não oferecer a oferta de sangue, como fez a de seu irmão. Mas, na verdade, fazendo uma análise na palavra de Deus, nós vamos entender que não foi a ausência de sangue o motivo que levou Deus a reprovar a oferta de Caim. Porque lá, quando eles entraram na terra prometida, Deus havia pedido para que eles pudessem oferecer ao Senhor o fruto da terra. Então, o que está em evidência são as atitudes interiores de cada ofertante, e não somente o aspecto exterior. Não adianta eu ser bonitinho, não adianta eu ter cara de crente, não adianta olhar para mim e ver que eu sou espiritual, não adianta nada disso, porque Deus não atenta para o seu exterior, Deus vai atentar para dentro do nosso coração. De que maneira nós estamos servindo a Ele? Qual é a capacidade que nós temos de oferecer a nossa vida a Deus?
se nós não conseguimos entregar uma oferta sequer, se nós não conseguimos entregar um dízimo sequer, como é que a gente está dizendo que vai estar entregando a nossa vida a Deus? Como é que nós estamos dizendo que a nossa vida está na mão de Deus, se nós não temos coragem nem sequer de trazer uma oferta ao Senhor? E aí a gente às vezes pinta a nossa vida espiritual. Às vezes a gente não se mostra espiritualmente falando, mas quando Deus olha, Deus não atenta para o nosso exterior, mas Deus atenta para aquilo que está dentro de nós. Em 1 João capítulo 3, versículo 12, encontramos a resposta bíblica para isso. O texto diz o seguinte: não como Caim, que era do maligno. Imagine, o texto está dizendo, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Agora, o motivo da recusa estava na intenção dúbia da oferta de Caim. Ou seja, não havia propósito, não havia conhecimento daquilo que Deus queria para a sua vida. Não havia uma direção, ele simplesmente entregou uma oferta. Em Provérbios capítulo 21, versículo 27, diz o seguinte: o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com uma má intenção. Era o que aconteceu no coração de Caim. Caim não soube expressar de fato o seu coração, e Deus conhecia o coração de Caim. Às vezes nós pensamos que podemos titubear a Deus com aquilo que está no nosso interior. Nós mostramos uma coisa, mas na verdade no nosso interior é outra, porque não sabemos de que maneira nós vamos caminhar. Tamanha é o nosso egocentrismo. Muitas vezes nós estamos caminhando sobre uma altura de 2 metros, achando que somos maior do que qualquer pessoa que estiver na nossa frente. Às vezes nós estamos caminhando e achamos que temos um maior conhecimento, temos uma maior experiência, temos um maior domínio pela situação. Nada disso serve para Deus. Se eu não tiver um coração generoso, se eu não tiver um coração voltado para Deus, se eu não reconhecer as minhas misérias, se eu não reconhecer a minha dependência com Deus, eu posso ganhar o mundo, mas contra disso eu vou perder a minha alma. Porque não adianta eu apresentar o mundo a Deus. Não adianta. Não adianta eu apresentar, ó Deus, eu conquistei isso. Olha Deus, eu fiz aquilo. Não adianta nada disso. Se eu não tiver com um coração bondoso e generoso com Deus. Enquanto Caim mantinha uma atitude arrogante ao ofertar ao Senhor, Abel oferecia a Deus o seu sacrifício com um coração puro. Porque às vezes nós não damos a maior importância quando nós vamos oferecer algo para Deus. Muitas vezes a gente acaba tendo uma vida dupla, uma vida onde lá fora nós somos uma pessoa e quando chegamos aqui dentro nós queremos ser outra. Lá fora nós pintamos, bordamos, lá fora nós xingamos, falamos mal das pessoas, lá fora nós falamos palavrão, lá fora nós acusamos as pessoas. Mas quando chegamos aqui, queremos oferecer a Deus. Oferecer o quê? Porque a minha vida, primeiramente para louvar a Deus, ela tem que ter um estilo de vida. Lá fora as pessoas têm que olhar para mim e têm que ver o estilo de vida de quem eu estou servindo. Porque não adianta eu querer viver uma vida em Deus se eu não tenho uma atitude de ter um coração aberto para que Deus possa habitar.
E não adianta eu querer viver uma vida em Deus se eu não tenho o coração aberto para que Deus possa transformar e mudar o meu caráter. Todas as vezes que houver alguma coisa para que eu possa mudar, eu tenho que estar pronto para mudar. Todas as vezes que Deus disser, você está errado, você precisa mudar, você tem que estar aberto e dizer, Senhor, eu vou mudar, eu não quero mais isso. Mas muitas vezes a gente quer empurrar, a gente quer servir a Deus e a gente quer oferecer qualquer coisa para Deus. A gente quer oferecer um culto para Deus, um culto onde está cheio de manchas, um culto onde está cheio de pecados, um culto onde não temos o temor dentro do nosso coração, um culto onde simplesmente chegamos e vamos embora e é como se nada tivesse acontecido, não temos uma reverência, não temos um temor, não temos um coração nele, não desejamos a sua presença, simplesmente a gente vem para o culto e vamos embora e a vida continua. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, o texto diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Até hoje a oferta de Abel ainda transmite para a vida das pessoas essa sinceridade de que eu preciso sempre me preocupar em oferecer o melhor para Deus. Eu não posso oferecer qualquer coisa, eu não posso simplesmente oferecer. Tem que ser algo que custe alguma coisa na minha vida. Se eu quero chegar aqui e oferecer um culto para Deus, eu tenho que, lá fora, tenho que ter rejeitado o pecado, tenho que ter rejeitado a vida envolvida na prostituição, lá fora eu tenho que rejeitar o adultério, eu tenho que chegar aqui e dizer, Deus, me custou muito, não foi fácil, foi difícil, mas eu consegui, agora eu vou te oferecer o melhor, eu vou adorar o Senhor, porque o Senhor merece eu renunciar à minha vida, o Senhor merece eu fugir do pecado, o Senhor merece, aleluia, aleluia, Ele merece. Quando olhamos para a passagem da viúva que ofertou apenas 2 moedas, e diga-se de passagem, o texto diz que ela ofertou tudo o que ela tinha. Descobrimos que não só é importante honrar a Deus com o que temos, como também a maneira que o nosso coração apresenta a Deus. O texto diz que Jesus ficou observando aqueles que iam até o gasofilácio para entregar a sua oferta. E o que mais chamou a atenção de Jesus foi aquela viúva, com 2 moedas, era tudo que ela tinha. Eu fico imaginando, e eu quero conjecturar aqui para você entender a mensagem. Eu fico imaginando aquela viúva dizendo, eu só tenho 2 moedas. Eu sei que depois que eu entregar essas 2 moedas, eu não sei o que eu vou fazer. Mas o meu coração está queimando. A presença de Jesus na minha vida está fazendo algo extraordinário. E eu preciso mostrar a Ele o meu coração de gratidão. Eu fico conjecturando, imaginando o coração daquela viúva expressando isso. E Jesus, conhecendo o coração dela, ficou somente ouvindo o que o coração dela estava dizendo. Então ela pega, sai do lugar, vai até o gasofilácio e entrega as suas 2 únicas moedas que ela tinha, e o texto diz que outros entregaram muito maior o valor naquele dia, mas o que mais chamou a atenção, e o que mais teve valor, foi a oferta da viúva. Deus não vai te colocar na parede para você oferecer aquilo que você não pode. Jesus não disse para aquela viúva, quanto você tem? 2 moedas, então entrega tudo. Jesus não faz como muitos fazem aí. Não. Isso tem que partir de dentro de mim. Eu me lembro uma vez que eu estava no culto
E era o momento de oferta, eu não tinha um centavo para ofertar. E naquele dia o meu coração queimou. Eu dizia, Deus, eu não tenho para ofertar, o que eu vou fazer? Aí eu olhei para o meu relógio, falei, já sei. Era a única coisa que eu tinha, tirando a roupa, era o relógio. E aí eu peguei, tirei o relógio e ofertei. O relógio não serviu de nada. Não serviu absolutamente nada, não acrescentou nada. Mas o meu coração estava dizendo, eu preciso entregar alguma coisa. Passado algum tempo, eu comecei a olhar nas relojoarias, e eu comecei a olhar o modelo de um relógio que eu queria tanto, mas era muito caro. Eu não tinha condições de comprar. Pelo menos naquela época. E algumas vezes eu ia na relojoaria e olhava para aquele relógio. Eu ia em outra relojoaria e olhava para aquele relógio. Uma certa vez eu fui pregar numa igreja, isso eu nunca esqueço. E depois que terminou o culto, o irmão veio até mim e disse, pastor, Deus incomodou o meu coração para te dar esse relógio. E quando eu olhei para o relógio, era o mesmo relógio que eu namorava na relojoaria. Você está entendendo? Você está entendendo a diferença quando nós temos o nosso coração de bondade para com Deus? Quando nós não somos presos a nada. O que Deus precisar é dele, porque eu não tenho nada, é tudo dele. E pasmem, meu amado, o texto que nós acabamos de ler, no versículo 7, ele diz o seguinte, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Então, dentro do teu coração, o que você tem proposto para oferecer a Deus? Dentro do teu coração, de que maneira você está propondo viver a sua vida lá fora? Dentro do seu coração, de que maneira você tem interesse de mostrar quem Deus é na sua vida para as pessoas lá fora? O que você está propondo no seu coração? Você está propondo viver uma vida de pecado lá fora e aqui dentro você achar que está enganando a Deus e dizer, Deus, eu te amo, a minha vida é tua, o Senhor faz dela o que quer. E aí quando nós chegamos lá fora, o pecado vem, bate à nossa porta e nós abraçamos o pecado e diga, seja bem-vindo, fica comigo. E aí na hora de ir para a igreja, a gente diz, pecado, fica aí, porque agora eu vou para a igreja, eu vou adorar o Senhor. E aí a gente chega, oferece a Deus o que a gente oferece? No verso 6, um versículo antes, entra a lei da semeadura, porque ninguém pode colher aquilo que nunca plantou. Ao longo da nossa vida, passamos a entender que só há colheita naquilo que plantamos. E a pergunta é, o que você tem plantado no decorrer da sua vida em Deus para colher o que vem dele? Porque nós imaginamos que Deus ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. Mas o que Deus faz na nossa vida é consequência daquilo que nós plantamos no decorrer da nossa história. Então não adianta eu querer colher aquilo que eu não plantei. Não adianta eu querer colher algo que vai fazer benefício, vai trazer benefício para a minha vida, se eu não plantei para colher isso. Então eu preciso ter isso em mente, de que a minha vida, ela é uma vida de colheita, de plantação e de colheita. Aquilo que eu planto, aquilo que eu semeio, é aquilo que eu vou colher. A Bíblia nos ensina de como devemos servir a Deus.
E quando temos intimidade com a sua palavra, passamos a conhecer as suas vontades, e isso é muito importante, porque Deus se alegra com aqueles que se importam com a sua vontade. Se você está preocupado com a palavra de Deus, você está preocupado com a vontade de Deus para a sua vida. Então, quando você está buscando conhecimento e saber o que Deus pensa ao seu respeito, é algo que você está semeando para que você possa colher. Então, Deus vai olhar para você e vai ver que você está de fato preocupado com o que a sua palavra está dizendo. E então você está se esforçando a mudar a sua vida de acordo com a palavra. Então é isso que você está semeando no reino de Deus. E se você está semeando no reino de Deus, Deus está pronto para estender a mão sobre você. E então você vai começar a colher como resultado daquilo que você está fazendo. E o que você está fazendo para poder colher? Você está se preocupando com a vontade de Deus? Você está se preocupando com a sua palavra? Então você vai colher bênção. Você vai colher porta aberta. Você vai colher, meu irmão, prosperidade. Você vai colher paz, você vai colher alegria. Porque você está semeando na sua vida a palavra. Então não tem como você colher aquilo que você não está semeando. Em João capítulo 15, versículo 7, ele diz o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Semeadora. Quando eu semeio uma vida de comunhão, de relacionamento, de propósito, de conhecimento, quando eu orar, algo vai acontecer. Porque a minha vida não está mais em mim, mas a minha vida está em Deus. Então, quando eu abrir a boca para orar, vai ter autoridade. Agora, muitas vezes a gente ora e não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque não semeou nada. Como é que você quer que aconteça alguma coisa se você não está semeando? No verso 11, ainda do capítulo 15, ele diz o seguinte: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Significa que Deus, ele se alegra quando você está dentro do propósito e da sua palavra. Deus se alegra e ele tem prazer em abençoar a sua vida, meu amado. Ele tem prazer em abrir as portas, ele tem prazer em prosperar você, ele tem prazer em trazer a paz ao seu coração. Mas você precisa compreender isso, de que aquilo que você está vivendo, você precisa saber que deve ser resultado do que você está semeando. A igreja, ela exerce uma função de extremo valor para a sociedade, isso não tenha dúvida. Levando os perdidos a Deus e, consequentemente, conduzindo-os a uma nova vida. E desse modo, enquanto a igreja está aberta, famílias são abençoadas. Enquanto a igreja está funcionando, famílias estão chegando, estão conhecendo a Deus, estão tendo experiência com Deus. Agora, com isso, torna-se bem-aventurado o homem que compreende o valor espiritual de um coração voluntário em dar. Porque através de sua fidelidade, milhares de almas são alcançadas. A sua vida é uma oferta a Deus. Às vezes a gente pensa que falar em oferta é falar somente em dinheiro. Não, a sua vida é uma oferta a Deus. Porque quando nós estamos servindo ao reino, nós estamos preocupados com que o reino esteja crescendo. E aí muitas vezes a gente não tem essa preocupação, porque tanto faz como tanto fez. O importante é que a minha vida foi alcançada. Isso se chama egoísmo. Tem nada a ver com um coração bondoso. Tem a ver com egocentrismo, tem a ver com pensar em mim mesmo. E lembra quando eu disse no início, a bondade de Deus não está numa pessoa como essa. Então você oferece a Deus, você oferta a Deus. E quando você oferta a Deus, você vai ver que o reino de Deus cresce. Não só cresce através de vidas que estão chegando, mas também cresce financeiramente.
Porque, afinal de contas, para manter um templo como esse, para manter uma manutenção como essa, você precisa de dinheiro. Não se estrala o dedo assim e diz, conta paga, conta pagou. Aluguel pago, aluguel pagou. Não. Precisa haver coração voluntário e pronto para ofertar e para entregar ao Senhor. Agora, quando nós estamos com o nosso coração bondoso, quando nós estamos em sintonia com a palavra, isso se torna fácil de fazer. Mas quando a gente começa a ter uma vida egocêntrica, aquilo que é de Deus não faz efeito mais na nossa vida. Não importa. Se fechar a igreja, eu vou para outra igreja. Se fechar a porta, eu vou para outra, não tem problema. Isso é quem pensa, aquele que é egocêntrico, aquele que não tem um coração voluntário em dar. Porque através da sua fidelidade, milhares de almas são alcançadas. Através da sua fidelidade, quando você dispõe a sua vida, quando você se preocupa em que as pessoas que estão se chegando, elas então têm a sua atenção. Porque muitas vezes acaba o culto, nós vamos embora, a gente não se preocupa quem veio, a gente não se preocupa quem está, a gente não se preocupa o que as pessoas estão querendo, a gente só quer saber de nós mesmos. Então acabou o culto, nós vamos embora para casa. E aí a gente diz que a nossa vida é do Senhor. A gente diz que nós vivemos para o Senhor. Não, você não vive para o Senhor. Você vive para você mesmo. Você vem aqui, recebe a palavra, é alimentado, vai embora e está bom demais. Enquanto isso, o Espírito Santo de Deus quer se manifestar na sua vida, quer usar você para trazer uma palavra para quem veio hoje, para quem visitou. O Espírito Santo de Deus quer conhecer alguém. E aí muitas vezes a pessoa vem, não é observada, vai embora e não volta mais. Sabe por quê? Porque nós somos egoístas. Não nos preocupamos com o reino de Deus em crescimento. Então, meu amado, a gente precisa rever os conceitos da nossa vida. Porque a sua fidelidade, meu querido, é uma arma poderosa contra o adversário que tenta, de alguma forma, minar a nossa fé, fazendo com que a igreja não prospere, não cresça, não vá para frente. E às vezes a gente até quer ajudar o adversário a fazer isso. Quando na verdade a gente deveria ser instrumento na mão de Deus, não. A gente acaba sendo instrumento do adversário. Porque a gente não se preocupa com pessoas que Deus está acrescentando. Quando você olha lá para a igreja de Atos, você vai ver que o povo caiu, a igreja caiu na graça do povo. E sabe qual foi a consequência disso? Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então eu tenho que rever os meus conceitos de que a minha vida, ela tem que ser uma vida onde eu tenho que entregar tudo o que eu tenho. Por isso, o tema está dizendo, tendo muito no pouco que temos. Porque o pouco que temos, com Deus, se torna muito. Com aquilo que eu tenho que parece que não é nada, mas quando a presença de Deus está, se torna em abundância, porque Deus faz prosperar. Então, tendo muito no pouco que temos. É isso que eu tenho que compreender. A minha vida, ela não pode ser uma vida guiada por aquilo que eu vejo. Porque guiar por aquilo que eu vejo vai ser uma vida de insucesso, uma vida de frustração. Eu tenho que ser guiado por aquilo que Deus está me levando a viver. Então, meu amado, Deus salvou a sua vida, Deus te capacitou, Deus abriu as portas para você. Então aqui você é instrumento de Deus, aqui você tem que ter um coração voluntário. É aqui que você tem que ofertar, é aqui que você tem que dizimar, é aqui que você tem que ser instrumento de Deus para a vida de pessoas, onde as pessoas querem uma palavra sua. Não é só do pastor. Imagina o pastor cuidando de todo mundo aqui de uma vez. É impossível. É por isso que nós temos as células, porque nós temos líderes de célula.
E aí vai uma palavra para os líderes de célula que precisam acordar, abrir os seus olhos, para começar a enxergar a visão do reino de Deus. Então, meu amado, você foi alcançado para ser instrumento de Deus e não ser instrumento do adversário. Por isso, guarde a sua língua, guarde a sua opinião, guarde aquilo que você pensa e comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Porque não adianta o que você pensa, não adianta o que você fala, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não adianta. Quando você é fiel, o adversário enfraquece. Diga para o teu irmão que está ao teu lado, quando você é fiel, o adversário enfraquece. Mas quando você é infiel, fortalece o adversário. Você já pensou sobre isso? Enquanto você está aqui buscando a Deus, o adversário está se mordendo, está perdendo as forças. Mas quando você sai e abre mão da sua fidelidade com Deus e vai se envolver no pecado, o adversário se levanta, se enche. Por isso, você precisa pensar. Quando você abre mão de qualquer coisa para cultuar a Deus, você enfraquece o adversário. Mas quando você deixa de cultuar, ou um culto ou outro, por qualquer motivo, você fortalece o adversário. Ou quando você chega pela metade do culto, porque eu fico pensando, meu irmão, a gente quer oferecer o melhor para Deus chegando na metade do culto. Isso é uma coisa que precisa cair por terra, porque a gente precisa ter compromisso com Deus nos horários. Tem muita gente aqui que chega no horário que honra a Deus, mas tem gente que não. Quando você vai para o trabalho, se você entra às 7 horas, você acorda às 5 horas da manhã, com medo de perder a hora, e aí quando é 15 para as 7, 6h30, você está lá na porta do seu trabalho, porque senão você vai perder. Mas aí quando chega para Deus, você não se preocupa, não importa o que Deus está pensando. Deus não liga para isso, eu posso chegar no culto a hora que eu quiser. Você está enganado. Porque quando você chega na metade do culto, você está oferecendo qualquer coisa para Deus. E aí quando Deus olha para você, não vê absolutamente nada. Meu irmão, eu estou aqui para pregar a palavra, para que você possa alcançar a bênção de Deus sobre a sua vida. E aquilo que Deus me dá para pregar, eu não tenho medo absolutamente nenhum em pregar. Eu prego porque eu sei que é bênção de Deus para a sua vida. Então talvez está na hora de você começar a enfraquecer o adversário e chegar na hora que o culto começa, ou talvez alguns minutos antes para orar, para apresentar a sua vida a Deus, para limpar a sua mente, porque muitas vezes durante o dia você faz tantas coisas, e aí quando você chega aqui, você chega pilhado, tanta coisa na cabeça, você não consegue adorar, você não consegue oferecer um louvor a Deus, você não consegue ofertar direito, porque a tua cabeça está uma pilha. Mas aí então você chega um pouquinho mais cedo, dobra o seu joelho, ora, agradece a Deus pelo dia. Não começou o culto? Em vez de ficar conversando, jogando conversa fora, abre a palavra, lê um versículo da Bíblia. Você está preparando o teu coração para dar o melhor para Deus. Você está entendendo a importância que é oferecer o melhor para Deus? Ah não, mas eu tenho tanto a fazer. Espera aí, meu irmão. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Não é possível que o culto comece às 7 horas
7h30, 7h45, está chegando gente no culto. O que você vai oferecer para Deus? Qual é a maneira que você quer que Deus aceite a sua vida? Assim? Não pode. Porque quando você faz isso, você enfraquece, você fortalece o adversário. Mas quando você tem compromisso com Deus, quando você tem compromisso com o horário, o adversário enfraquece, porque a tua fidelidade está numa vida com Deus. E aí Deus é louvado através de você, meu irmão. É louvado através de você, porque você tem compromisso com Ele. Apesar de você ter pouco, mas para Deus você tem oferecido muito. Para Deus você tem sido, assim, espetacular, porque Deus tem se agradado da tua vida. Mas você precisa mudar aqui dentro. Você precisa rever os conceitos aqui dentro. Qual é a generosidade do teu coração? Qual é a vida que você tem com Deus? Qual é o compromisso que você tem com Deus? Você está entendendo? Esses dias eu preguei fora e me chegou o conhecimento de que havia pessoas lá fora, na hora da palavra. É esse o culto que você quer oferecer para Deus? Quer dizer que o pastor está, não fica, mas quando o pastor sai, aí faz a festa. Você não está aqui para cultuar a mim, longe de mim isso. Mas você precisa aprender a oferecer o melhor para Deus. Ah, pastor, mas a palavra não está interessante, meu irmão, então você está em pecado. A palavra não está entrando, então teu coração está fechado. Você precisa rever isso. Você precisa olhar para dentro de você. Você não tem que olhar para quem está fora. Você tem que olhar para dentro. Ei, Deus, o que está acontecendo comigo? Você precisa se preocupar, porque se a palavra não está entrando, significa que o teu coração está egocêntrico, não está funcionando. E daqui a pouco você não vai mais estar aqui. Porque enquanto você não permite que a palavra de Deus entre no teu coração, você vai começar a ver defeito nas pessoas. Oh. Então, se eu venho para atrapalhar o culto de quem quer cultuar, meu irmão, é melhor que eu fique em casa. Porque se eu saio de casa, eu tenho que sair para dar o melhor para Deus, eu tenho que me preocupar. O culto vai começar às 19h, então eu preciso chegar um pouco antes, eu vou me programar. Ah, mas fulano chegou, você vem comigo ou você fica aí, porque eu tenho compromisso. Ah, não, eu não vou, então fica aí, eu vou para o culto, vou cultuar, daqui a pouco eu volto, a gente conversa. Porque parece que quando chega a visita dentro de casa, a visita é muito mais importante do que cultuar a Deus. Eu não sou contra receber visita, mas visita na hora do culto. Que isso? Você não é espiritual, você não discerne isso. Tanta hora para a visita chegar, vai chegar na hora do culto. Sinto muito, mas vai ficar decepcionado comigo. Porque eu prefiro decepcionar a visita do que decepcionar a Deus. É, meu irmão. Então eu tenho que olhar dentro de mim, o meu coração. Se eu venho, quero conversar, espero o culto terminar, conversa depois do culto. Oferece o melhor para Deus primeiro. Depois que o culto terminar, e você pode conversar até a hora que você quiser. Mas conversar na hora da palavra, e dar um tiriri, e dar um tal de torneira aberta, e toda hora quer ir no banheiro, e toda hora quer beber água. Isso é espiritual, meu irmão. Isso é espiritual. Você está na sua casa, você passa 2, 3 horas sem beber água. Às vezes até mais. Você nem lembra que tem que ir no banheiro. Mas quando chega na igreja, aí bebe água, vai no banheiro. Bebe água, vai no banheiro. Bebe água, vai no banheiro. E a palavra está sendo pregada e você não aprende nada, você não pega nada, você não compreende nada. E aí como é que o teu coração vai mudar? Eu tenho que ter esse compromisso com a palavra de Deus.
Porque enquanto eu tiver um compromisso com a palavra de Deus, aquilo que eu abrir a minha boca vai ter autoridade no mundo espiritual. Quando eu orar, vai acontecer, meu irmão. Agora, como é que você quer batalhar no mundo espiritual se você não sabe como batalhar? Aí você sempre vai ser nocauteado. E é isso que o adversário quer nocautear você toda vez. Ah, pastor, eu não consigo ter uma vida espiritual estável. Ah, pastor, eu não consigo isso em Deus. Claro que você não consegue. Você tem que partir primeiro de dentro de você. Qual é a intenção do teu coração para Deus? Você quer Deus ou você quer aquilo que Deus tem para você? Porque a Bíblia diz que eu primeiro tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a minha prioridade. Aí depois as outras coisas serão acrescentadas. Então o que eu quero em Deus, primeiramente, é ter um relacionamento com Ele. Eu quero conhecê-lo. Eu quero saber quem Ele é. Eu quero ter intimidade. Eu quero falar tete a tete. Moisés disse a Deus, Deus, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua face. Deus disse, a minha face, se você ver, bal. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar no meio da fenda e você só vai ver assim, reflexos. Deus não disse que não. Deus está sempre querendo se manifestar, meu irmão. A Bíblia diz que a face de Moisés brilhava como uma luz, porque a presença dele tomou a vida de Moisés. Então, a gente tem essa dificuldade de que eu preciso reconhecer primeiro aquilo que Deus é para mim. Para que eu seja igreja, meu irmão, eu tenho que primeiro conhecer quem Deus é. Eu primeiro preciso ter um relacionamento com Deus. Eu não quero nada, eu quero Deus. Eu não quero nada, eu quero conhecer quem Ele é. Eu não quero nada, eu quero que Ele se manifeste a mim. A mim. Eu quero andar com Ele. Eu quero vê-lo na minha face. Eu quero experimentá-lo. Eu quero tocar nele. Não quero nada, eu só quero isso. E aí eu estou andando, estou trabalhando, mas o coração está quente, o coração está fervendo, o coração está querendo mais. E aí nós vamos ouvindo aquilo que Deus está falando, está ministrando ao nosso coração. Em contrapartida, o mundo está oferecendo coisas, o mundo está atraindo você. Mas o que você quer não é o mundo, não é as coisas do mundo. O que você quer é Deus. É Deus. Porque para ter um coração bondoso, eu tenho que ter Deus. Para ter um coração bondoso, eu tenho que conhecer quem Deus é. Porque se eu não conhecê-lo, eu vou ser alguém que aponta, alguém que critica, alguém que acusa. Mas se eu conheço a Deus, é diferente, porque eu vou estender a mão, eu vou abraçar, eu vou amar, eu vou ajudar, eu vou estar junto, eu vou orar. Por isso, quando nós estamos oferecendo a Deus, apesar de ser pouco, eu tenho que oferecer o melhor. Apesar de não ter condição, eu tenho que oferecer o melhor. Nada pode parar aquele a quem conhece a Deus. Nada. Nada pode parar aquele que tem um relacionamento com Deus. Nada, meu irmão. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, quando você conhece a Deus, tudo muda dentro de você. O teu pensamento muda, o teu coração muda, a tua atitude muda. Pastor, mas eu ainda não mudei, então tem alguma coisa errada aí. Olha para dentro de você, o que está faltando?
Porque o problema não é com Deus. Porque Deus está pronto para oferecer aquilo que você precisa. Mas você precisa querer aquilo que Deus tem para oferecer. Quero convidar você a ficar de pé.